Porto Rico. Muy buenas noches Muito boa noite a todos los que están conectados todos a os que través del estão satélite conectados Amazonas pelo satélite Amazonas toda la América Latina, em toda a América el Latina, Caribe y no Norteamérica, Caribe, na y América también do los que están Norte, e também conectados a aqueles que través del estão satélite Eutelsat conectados pelo 8 satélite Eutelsat allá 8, en el Oriente, lá no Oriente, en África, na África, en Israel em Israel y demás países, e nos outros países. y también por E internet. também pela internet. Hoy, viernes 23 de Hoje, febrero de sexta-feira, este año 23 de fevereiro deste ano de 2024, 2024. envío un saludo Envio uma saudação también muy especial muito al especial misionero Miguel Bermúdez ao Marín, missionário Miguel Bermúdez allá Marim, en lá Lima, Perú, em Lima, no Peru. y todos los que están E allá todos con aqueles él. que estão lá junto com ele. Y un saludo también E também uma saudação a la doctora Nelly Fuentes, à doutora que Nelly Dios la Fuentes, que bendiga Deus a abençoe grandemente y la siga grandiosamente, restaurando continue restaurando totalmente. ela totalmente. Para esta ocasión Para este tenemos el momento, tema Las señales temos de o los tema Os tiempos, Sinais dos Tempos, que fue predicado el que domingo foi 18 pregado de no dia de octubre domingo, 18 de del outubro 2015, de aquí en Cayey, 2015, Puerto Rico, aqui em y Cayey, usó la Porto escritura Rico, e allí usou a de San Lucas, escritura aí de capítulo São 21, Lucas, capítulo verso 21, 25 al versículo 36, 25 ao donde nos 36, dice: onde nos diz: entonces habrá señales então en el haverá sol, sinais no sol, en la luna, na y en las lua e estrellas, nas estrelas, y en la tierra e na angustia de terra las gentes, angústia das confundidas a causa del gentes, bramido del mar y de las confundidas olas, por causa do bramido do mar e desfalleciendo das los hombres ondas, e por os el homens temor y la expectación de desfalecendo las cosas que pelo sobrevendrán temor en la e tierra, expectação das coisas porque que las sobrevirão à potencias de los terra, cielos porque serán as potências conmovidas. dos céus serão comovidas ou Entonces abaladas. verán al Então Hijo del Hombre verão o que Filho vendrá en do una Homem que nube virá con numa poder y nuvem gran, com poder e gran gloria. grande glória. Quando estas coisas Quando comiencem a estas coisas suceder, comecem a erguíos y acontecer, levantad vuestra erguei-vos cabeza, e levantai porque vossas cabeças, vuestra porque redención vossa redenção está cerca. está próxima. Y ahí dibuja E aí desenha una pirámide y las uma edades y una pirâmide flecha às eras e hacia uma flechinha la pirámide, apontada para a pirâmide. donde dice cabeza, pues Onde una diz flecha cabeça, hacia uma la flechinha pirámide. para a pirâmide. Y en esta otra Biblia, E nesta outra Bíblia, allí entre medio aí no meio, del verso 26 do versículo y 26 e 27, 27, aí no meio, escribe Apocalipsis escreve capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, verso 3 al 6, y versículo Apocalipsis 3 ao 10, 6 e Apocalipse del 1 al 11, 6 do 1 ao 11 e 1, verso 7. versículo 7. Que Dios bendiga su palabra Que en Deus vuestros abençoe corazones. sua palavra em vossos corações. Ya el resto la já va a leer ahí nuestro O hermano resto William vai en ler el aí o tema. nosso irmão William no tema, o tomar resto dessa assento, por escritura. favor. Podem assentar-se, por favor. Nos dice en el mensaje: Nos diz na mensagem: bendito el que viene en el nombre del bendito Señor, o que vem em nome do que fue Senhor, predicado que foi el 2 pregada de enero no dia 2 de janeiro del 2004 de 2004, aquí en Cayey, Puerto Rico. aqui em Cayey, Porto Rico. Nos dice Nos fala nuestro hermano William: nosso irmão William. pero antes de eso, Mas antes disso, todo era un misterio. tudo era um mistério. O sea, está hablando Ou seja, está de la falando primera venida del Señor. da viene primeira hablando de vinda la do primera Senhor, venida vem del falando Señor, da primeira vinda do Senhor, pero antes de eso todo era un mas misterio. antes disso tudo era um Y mistério. cuando se abrió ese E misterio, quando abriu-se vean, esse mistério, los vejam, incrédulos os incrédulos creyeron. não creram, los creyentes os crentes creyeron. creram. Siempre van a haber esos dos Sempre vão grupos ter principales: esses dois grupos principais, creyentes crentes y no creyentes. e não crentes. Los creyentes Os crentes se agarran de esa verdad agarram-se dessa verdade veem divina, la promesa hecha veem a realidad, promessa feita hecha carne, realidade, feita y lo creen de carne, todo corazón. e creem nela de todo o coração. Agora ver a vejam, promessa ver a promessa Hecha realidad es feita
ver el Uma cumplimiento realidade de é esa ver o palabra, de esa cumprimento promesa. dessa palavra, dessa promessa. En el mensaje, Na tiempo de mensagem, separación para tempo de recibir la separação promesa, para receber a promessa, que foi predicado el 8 de que diciembre foi de pregado em 8 de dezembro de 1974, 1974, foram duas mensagens que ele bajo esse pregou tema, com esse y hay mesmo una parte tema, acá que dice, e uma parte aqui que ele bueno, diz, bom, yo creo que hasta aquí eu podemos, creio que até yo creo aqui, que hasta aquí eu hemos creio que llegado. até aqui nós Y chegamos hemos visto até el aqui, tipo y el vimos o antitipo, tipo e o hemos antitipo, visto al Elías vimos o del Elias pasado, do y hemos visto passado al e Elías de vimos este o tiempo, Elias y deste hemos visto tempo e también vimos los também escogidos del os pasado y los escolhidos do escogidos de este passado e os tiempo. escolhidos deste Y esto tempo. es para usted E isto é para guardarlo en su você corazón. guardar isso no Lo seu importante coração. no O es si son importante miles o millones, não é se são o son 5 mil o ou es milhões uno. ou são Lo 5 é um. O importante es que usted importante é sepa que que você usted es saiba que uno de você ellos. é um deles. ¿Cómo usted lo sabe? Como Porque você usted sabe cree disso? Porque você lo crê que el profeta ha naquilo dicho. que o profeta Recuerden que ahí disse. se estaba Lembre-se refiriendo que aí ele estava al se reverendo referindo William Marion Branham, ao reverendo William Marion Branham. el precursor de Ele, la o segunda venida del precursor, Señor. o anunciador da segunda como vinda ele do Senhor. E habló, como Dios por medio tal de él como habló Deus todo lo falou que através sería y dele cómo tudo o que sería seria e la como venida del seria Señor. a Así vinda do es Senhor, que se estaría assim é cumpliendo. que se estaria cumprindo dessa forma. Porque eso que ha Porque dicho el profeta isso que o profeta disse ha sido Dios a través foi del profeta Deus que lo ha através dicho. do profeta quem disse Y si isso. usted lo ha creído, E se você usted tem crido cree lo ou que creu, Dios ha você dicho crê naquilo que Deus por el disse profeta pelo y profeta no tropieza e en não nada. tropeça em nada, em coisa Ahora, ¿quiénes son los alguma. que tropiezan? Agora, quem são aqueles Los que que no ven tropeçam? esa palabra Aqueles que siendo não cumplida, veem essa siendo promessa, materializada. essa palavra sendo Los cumprida, demás no sendo tropiezan. materializada. O Os sea, outros los escogidos. não tropeçam, ou seja, os Ahora, escolhidos não tropeçam. sigue Agora diciendo, vejam. ¿quién es el que tropieza? Quem é, continua dizendo, quem é o que quién es el tropeça? que no Quem é o que tropieza? não tropeça? O El escolhido. escogido es el que no O escolhido tropieza. é quem não Pero el tropeça. resto, Mas o resto, será os enganado outros, por serão los falsos enganados ungidos. pelos falsos por los ungidos. falsos ungidos, Pelos falsos será ungidos, engañado el será resto. enganado o resto ¿Por aos quê? demais. Por El quê? resto. Por Porque eso o resto tropezarán en la tropeçarão na palabra palavra cuando la escuchen. quando a escutem. Por quê? Cuando la palabra está Porque velada, quando a palavra está porque velada, sempre, porque y en sempre, donde quiera que e está, onde la quer palabra que está está ou velada. esteja, a palavra Está está velada, revelada. está Vamos a revelada. ver, eso está Vamos ver, isso está citas no livro de Citas, en la página 124 na página 124 del libro de citas, do livro de Estações, párrafo 11, parágrafo 05, 11:05, porque donde quiera que esté la porque onde palabra quer que esteja a está palavra velada. está Moisés velada. tenía la palabra. Moisés tinha a Agora, palavra, recordem, agora depois lembrem-se de que que a palavra foi depois hecha que a palavra manifiesta, foi manifestada, Moisés era Moisés Moisés outra era vez. Moisés de novo, novamente. Pero Porém, Moisés era Moisés Moisés otra vez. ¿Ven? era Moisés de Pero novo, vem mientras mais. Enquanto que esa palabra estaba essa en él, palavra estava nele, para ser proclamada, para ser proclamada, ele era porque ele Deus, não era porque Moisés más. ele já não Ele era tinha a mais palavra Moisés, do ele Senhor tinha a para palavra aquele do Senhor para que ela nada podia era, nada tocar-lhe podia hasta que tocá-lo isso até se que acabou. isso tinha a acabou-se. Ele palavra, tinha a e ele era a palavra, e ele palavra era a para palavra eles. para eles. Le dio una estrella de David E desenha uma estrela de Davi. y arriba escribe, E em Moisés cima era la escreve palabra para el Moisés, pueblo. era a Edad, palavra para o povo, era, esa edad, essa ou esta era, edad y ou esta dispensação. era e dispensação. Nada podia tocarlo Nada hasta podia hasta tocá-lo acabar la obra. até acabar a obra, terminar a obra. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, por eso tropezarán en por la isso palabra tropeçarão cuando na escuchen. palavra quando a Y escutem. entonces E tienen que então someterse tem que a la submeter-se enseñanza ao de un falso ensinamento ungido que les de um enseñe falso ungido que lhes contrario ensine a como Dios contrário, habló ou por el contrário a como Ou Deus seja, falou como pelo Deus profeta, falou ou seja, como Deus por falou el reverendo William Branham, pelo precursor reverendo de William la Branham, segunda venida precursor del da Señor, segunda vinda do de Senhor, cómo sería de como seria o cumprimento cumprimento de su venida. da sua vinda. Ahora en la página 117 Agora, na del página libro de los sellos, 117 do livro dos selos, nos dice nos fala nuestro hermano Branham o allí, nosso irmão Branham aí, porque vean porque vejam
que quando essa palavra que quando essa palavra estuviera siendo cumplida, estivesse sendo cumprida, él dijo que ele disse que no lo escribiera, não o sea, le dijo a escrevesse, Juan, ou seja, no lo disse escriba. para João, não escrevas isso. O sea, en ese tiempo Ou seja, nesse tempo ou naquele no se tempo. podía dar a conocer Não esto, se podia porque dar a miren, conhecer dice, isto, porque, ahora olhem, diz, piensen agora bien, pensem Juan bem, escribió esto que João tenemos, escreveu pero isto que cuando nós empezó a temos, mas escribir quando los começou a otros 7 escrever truenos, le os dijeron, outros 7 no lo trovões, escribas. lhe disseram, não Ahora, Juan escrevas. tenía comisión Agora de João escribir tinha a todo lo que comissão de viera, escrever tudo o que ele pero cuando visse. tronaron estos Mas 7 quando truenos de trovejaram esses Apocalipsis 7 10, trovões de Apocalipse 10, entonces le fue dicho, então lhe no foi escribas dito, nada não de esto. escrevas nada disto. Estos son Estes mistérios que são todavía mistérios no que conocemos. todavía não Pero la conhecemos. opinión mía es que Mas a serán minha opinião é revelados que ya serão muy pronto. revelados brevemente E ou este muito em impartirá breve. fé E e isto graça impartirá à ou dará noiva fé e para graça ser à noiva raptada. para ser raptada. Que es lo que impartirá fe. Que é o que impartirá ou graça à noiva repartirá para ser fé e graça raptada. para a noiva ser raptada. 7 truenos. Esses 7 trovões soando, tocando, falando. E arriba escribe los E em truenos, cima ele la fe escreve para os el trovões, a fé para o rapto. E aí rapto. já ustedes sabem E aí los outros vocês já escritos sabem que os outros escritos que tem hemos aí. estudiado todo lo que Estudamos sabemos, tudo todas aquilo las que sabemos, dispensaciones, todas as e dispensações, hemos visto todas e estas vimos cosas. todas essas E hemos visto los coisas. mistérios de Dios. Vimos os E hemos mistérios visto de la gran Deus e reunión vimos de a la novia grande nos reunião últimos da días. noiva nos Sin últimos embargo, dias. hay No algo allí entanto, tem todavía al algo cual aí, todavia, no tem podemos algo aí llegar. que não podemos Hay chegar algo ao allí. alcançar. Tem algo aí. Imagino que cuando esos Eu misterios fico empiezan a imaginando que quando manifestarse, esses Deus dijo, mistérios comecem a se detenhamos manifestar, esto. Deus disse, Eu revelarei detenhamos isto isso, naquele faremos dia. isso. Eu João, revelarei isso não naquele escrevas. dia. João, não No escrevas. escribas esto, Não porque escrevas isto, tropezarán porque con ello. tropeçarão com isso. Ou Déjalo pasar. com isso. Deixa Pero yo isso lo passar, revelaré mas en eu aquel revelarei día, y naquele escribe dia. octavo día, E escreve cuando tengan oitavo dia, necesidad de quando saberlo. tenham necessidade de saber Y eso disso. fue lo que él habló Ou en de el sabê-lo. Isso séptimo foi sello, o que ele falou en no la sétimo selo, 475, na 475 dos selos. él allí dice Onde ele diz aí que que no deberían tropezar que con não eso. deveriam tropeçar com isso. Dice, Diz, yo no sé, pero Dios me ha eu dado não el sei, mas privilegio de Deus mirar me y deu o ver privilégio lo de que olhar es. e ver o que Escribe é. en la E carpa. escreve O sea, na que él llegó a capa. mirar Ou seja, que ele e ver chegou lo que a era olhar e esse ver o mistério que do era sétimo esse selo. mistério do sétimo Lo que selo. es, y escribe Moisés, O que é? o sea, Escreve un mensajero Moisés, ou seja, um dispensacional ahí. mensageiro dispensacional aí. Lo vi abrirse hasta Ouvi donde- abrir-se hasta até donde lo vi. onde eu Eso ouvi. es correcto. Isso é Y estoy correto. seguro que E ustedes han estou notado certo las que cosas vocês que han notaram as sucedido coisas que esta semana. aconteceram Estoy nesta seguro que semana e notaron estou al certo niño que del hermano vocês Collins que perceberam a estaba por morir criança, aquella o noche. menino do irmão Luego la Collins que muchachita estava con por morrer leucemia. naquela noite, El depois a reino de menininha Dios com está en leucemia. camino. O reino de Deus Dispensação está do a reino, caminho. filho. A E dispensação a do coisa reino, está ele escreve, e a caminhando coisa mais está do mudando negativo muito al mais positivo. do negativo para o De positivo. las siete edades Das 7 eras, con sus ángeles, com os seus anjos, a lo positivo, la para estrella o de la mañana. positivo, a estrela da manhã. Assim como ha sido. Assim como Agora, tem isso sido ou foi. não deveria Agora, ser isso não tropeço deveria para ser ninguém. de tropeço para ninguém. É de la justificación É para da a justificação para a santificação. E allí sigue el santificação e bautismo, daí el bautismo continua del o Espírito batismo, o Santo. batismo E do luego, al oír Espírito esto, Santo. E depois, ao ouvir al isto, escribe la segunda ao ouvir venida del isto, Señor, el escreve a séptimo segunda sello. vinda do Senhor, o Que sétimo es selo. O que la é venida del Señor, a vinda do el séptimo Senhor, sello. o sétimo selo. Esse ángel, Esse diferente a anjo los demás, que era el diferente cual dos tenía outros, el séptimo que sello. tinha o sétimo selo. Simplesmente estamos llegando Simplesmente más cerca estamos a chegando Dios a cada mais paso. perto de Deus a cada passo. Ahora vean, Agora vejam, todo el grupo todo o grupo que estuvo durante el que ministerio esteve de durante nuestro o hermano ministério do William nosso Soto irmão Santiago, William Soto todo Santiago, el grupo todo o grupo estaba ya en una já etapa, estava numa etapa, por ahí ya terminando, por aí já el finalizando o ministerio ministério de él, dele, 2015, 2016, 17, y 18 19, e mientras él 19, estaba vivo, enquanto ele ou seja, estava mientras ele vivo, ou estava, seja, sua enquanto ele presença estava, sua presença esse estava corpo nesse terrenal, corpo terreno, mientras terrestre, estava com o enquanto povo, estava com o povo, nadie de los creyentes en el ninguém mensaje, dos crentes na de nuestro mensagem hermano do William, nosso irmão William, todo el grupo todo o completito, grupo nadie inteirinho, tropezaba con el ninguém hermano William. tropeçava com o irmão William. Ahora sí se dice Agora, se que diz ou iba se a ser de fala tropiezo que iria ser de tropeço, se falasse para que iria ser de tropeço para personas, pessoas, la apertura del séptimo a sello, abertura do sétimo selo, iba a llegar un momento en iria donde chegar um momento onde, todo ese grupo que de salió, todo esse grupo que saiu, iba a haber un momento en que iria iba haver a um tropezar. momento em que se iria tropeçar. ¿Cuándo? Quando Cuando se estuviera cumpliendo se estivesse lo que cumprindo precursó el reverendo aquilo que William Branham. precursou o Y reverendo William cuando Branham e quando todas esas noticias todas que nos essas trajo esse notícias poderoso que nos arcángel, trouxe esse poderoso las arcanjo, cuales fueron las as buenas quais novas, como foram lo as fue boas allá en el novas, tal tiempo como de aconteceu lá no Jesús, tempo en de su Jesus, na primera sua venida, que primeira apareció vinda, allí, que y le apareceu habló lá a María, e falou y com acá la Maria, María e aqui a espiritual, Maria él nos espiritual, explicando ele nos esteve todas las falando cosas
cosas todas as coisas que
que estarían sucediendo estariam con la venida acontecendo del Mesías, com a del vinda do ungido, Messias, y do lo que él ungido, estaría e o llevando que a ele cabo, estaria y el realizando, por qué fazendo, e o Dios porquê Deus estaría enviando estaria en enviando este tiempo final, en neste medio de la tempo iglesia final, no novia, meio da el igreja noiva, o cumplimiento cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Eso, Isso, cuando se quando estuviera se cumpliendo, estivesse cumprindo isso, habría un grupo que haveria tropezaría. um grupo que tropeçaria. Y ahora se puede ver E agora se abiertamente, pode ver claramente, abertamente, quiénes son los que claramente, están quem são creyendo aqueles y que quiénes estão son los que crendo e están quem são tropezando. aqueles que estão De ese tropeçando. grupo que está Desse grupo tropezando que hoy, estão tropeçando es de hoje, esos que él é vino desses hablando que ele desde el veio principio. falando desde o Desde- início, desde o princípio, vamos desde para não ir vamos tão ir atrás, para não ir desde o tão irmão lá para Branham. trás, desde o irmão Él Branham. nos venía hablando Ele nos vinha que iba a falando llegar que un iria momento chegar en um donde iban a momento tropezar. onde iriam tropeçar. De lo cual él luego dijo E en el disso séptimo ele sello, falou no esto sétimo no selo, debería isso ser de não deveria tropiezo ser para de nadie. tropeço para ninguém. Porque Porque así ha sido la obra y assim forma tem en que sido, Dios foi a obra e a siempre forma em cumple que Deus su sempre promesa cumpre a por sua medio promessa de un através de um instrumento. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, así que assim vemos que vemos pocos para el que rapto. somos Somos poucos para o E rápido, hay muchas poucos. cosas que E se- tem muitas que coisas seguirán que viniendo de continuarão parte de vindo Dios, da parte de donde Deus, solamente quedarán onde creyendo somente en lo ficarão que Dios ha crendo dicho por el no que profeta. Deus disse pelo Solamente quedarán profeta. creyendo Por- los verdaderos. Somente El resto, seguirão pues, crendo os verdadeiros, tropeçará. os outros, pois, tropeçarão. Agora, Agora, ¿Cómo van a tropezar? como vão tropeçar? Con el mensaje del hermano Com a William, mensagem do irmão William, los creyentes en él, os o crentes en él. nele, ou Uno ya nela se ou fue. nele, um já se foi. Dos, Dois, el escogido no va a o tropezar escolhido não vai con tropeçar su mensaje, com a porque sua esas mensagem, fueron las buenas porque nuevas. essas foram as Tiene boas que novas. haber algo Tem que haver en algo, el alguma cual coisa na qual ese grupo esse grupo que salió, que saiu hay incrédulos y hay tem creyentes, incrédulos hay e tem trigo y crentes, cizaña. tem trigo e de tem lo qual joio, e do Algo qual tenía que algo tinha llevar a cabo que Dios en se medio de ese grupo que realizar, salió, que fazer no meio para desse grupo que saiu, que para que hubiera esa houvesse ou separación, acontecesse essa separação, e essa esse grupo segregação e tropeçar. esse grupo Mientras tropeçar. tanto, nadie Enquanto tropeçava. isso, ninguém pero tropeçava. cuando Dios empieza Mas quando Deus a começa cumplir esa promesa en a medio del cumprir essa pueblo, promessa no meio do Entonces, povo, então, ahí es que se ve aí é que se vê, já esa separación, se vê essa separação entre el escogido, o escolhido el manufacturado, e o o el manufaturado ou incrédulo. Entonces solamente quedarán con Então una parte del apenas mensaje, ficarão pero com uma no parte con da todo. mensagem, mas não com toda Ou seja, ela. No Ou seja, con todo lo que não com el precursor tudo habló, aquilo que o precursor seria falou de que la seria a segunda vinda do Senhor e do que falou ese poderoso arcángel. esse poderoso Ou seja, arcanjo, ou seja, Ellos se van a quedar con eles una vão parte ficar nada com más uma y no parte con só toda, e não com toda. no con toda la Não revelación com toda a que revelação ellos nos trajeron, que eles nos de como trouxeram seria de el como seria o cumprimento de su cumprimento da sua vinda. Ficariam y ellos só com uma recuerden parte. Eles que lembrem-se el reverendo que William Branham, o en su reverendo William tiempo, Branham, no seu reflejó, tempo, tipificó ele refletiu, tipificou, mensageiro, representou e esse também mensageiro e nosso irmão também o William nosso Soto irmão Santiago. William Por Soto isso, Santiago. É muitas por isso que ocasiões, muitas vezes hablaba como que se ele estava falava como cumplindo que se eso estava ou en su estivesse tiempo. cumprindo isso Pero no vean, seu se foi tempo. o Mas irmão vejam, o Branham, irmão e se foi o irmão Branham William foi embora, também. o irmão William também foi E embora, não se llevou partiu. a cabo E não aconteceu, essa fé de realizou, rapto a los não escolhidos. aconteceu essa fé de rápido nos escolhidos. Eso es lo que está E isso ocurriendo é o que está hoy. acontecendo hoje. Para la novia es todo Para el a mensaje. noiva, toda a El mensagem é resto, para a las noiva. O fátuas, resto, as no fátuas, pueden quedarse con não toda podem la ficar palabra, com toda a porque no la palavra, pueden porque entender, não a podem no pueden, entender. no ve que son Não podem não ver intelectuales, que são son intelectuais, são manufaturados, manufaturados. entonces para E ellos então, para recibir eles, algo, receber tienen algo, que entenderlo tem por la que cabeza. entendê-lo com a Por cabeça. revelación, Pela revelação, podem receber não nada. podem receber nada, Vean. coisa alguma. Vejam. ahora miren lo que sigue Agora, olha o diciendo que continua dizendo en este mensaje. nesta estamos mensagem leyendo que de nós estamos lendo de Bendito el que viene en nombre del Bendito Señor, que del vem no nome 2004, do Senhor, de donde él 2004, allí nos dijo, onde los ele aí creyentes nos se disse, agarran os de esa crentes verdad agarram-se divina, dessa verdade veem divina, la promesa hecha veem a realidad, promessa feita hecha uma carne, realidade, e lo feita creen carne, de todo e corazón. creem nela de todo o Em coração. No livro livro de de citações, En la página 140, na página 140, el párrafo o parágrafo 1254, 12:54 diz, pero Dios mas en cada edad Deus ha em tenido cada su Mesías. era teve o seu Bem, Messias, vê? Rechazar el Rejeitar a mensaje mensagem de de Noé rechazar a Dios. foi rejeitar Ele escreve Deus um e Messias, escreve em um cima ungido um em Messias cada era. ungido em cada era.
e desenhe uma pedra angular e as eras. Rejeitar o ungido é morte em cada era. Outro escrito aí embaixo. Rejeitar Noé foi perecer. Rejeitar Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E escreve, eles foram a palavra prometida para a sua era, feita a carne, feita uma realidade. Moisés é igual Messias. Por quê? Eles foram, vejam, um Messias, um ungido para cada era onde Deus os enviou. Vejam na 1065 aí também nos diz o reverendo William Branham, na página 120 do livro de Citações, diz: ele era a luz vindicada desse dia, vê? Mas tem mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada ou confirmada, então a morte é absorvida com vitória. E os mortos em Cristo se levantarão e o milênio entrará. E aí ele escreve, quando a última, escreve a ressurreição, e escreve quando a última palavra for vindicada. Também escreve o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Vejam, e aqui embaixo, no parágrafo começando 1065, em cima desse parágrafo escreve Jesus, Elias, Moisés. Porque vejam, a última palavra sendo vindicada ou confirmada é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. É por isso que Deus diz, ele diz aí, os crentes se agarram dessa verdade divina e veem a promessa feita a uma realidade. É por isso que aí o irmão Branham disse que ele tem que vindicar mais palavra, e quando ele vindica a palavra e mais palavra, ele é sempre através de um profeta. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Os incrédulos não creem e começam a combater o cumprimento dessa promessa, porque eles dizem, eu não vejo isso dessa forma, eu creio que será desta outra forma ou maneira. Não pode ser nessa pessoa tão simples, um jovem carpinteiro de Nazaré que não estudou. O que é que ele nos pode ensinar? Agora, olhem, no livro dos selos, na página 152, nos diz, deste livro dos selos, vamos ver aqui. Neste outro também, para tê-lo aqui, aberto nessa página também, a 152. E assim podemos ir vendo aí também. Olhem, diz, nessa página 152 diz, não estão contentes, desde em cima deste parágrafo. Agora foi uma coisa misteriosa quando o animal disse ou falou com João, vem ver. E ele não viu que na verdade ele era, senão simplesmente o símbolo. Ele tinha que escrever isso simbolicamente para a igreja, até que chegasse na última era, quando os selos fossem abertos. Agora eu penso que todos entendem que os selos seriam abertos. Vocês não estão contentes por poderem viver neste dia, e não apenas isto, amigos, senão que lembrem-se o tema do domingo que passou, sobre o qual se baseia tudo isto, a simplicidade.
humildade. É algo singelo, humilde. E acontece de tal forma ou maneira que a gente passa em branco e nem sabem o que aconteceu. Lembrem-se, estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Em qualquer momento. Agora vejam que também ele tinha dito ou falado nessa mensagem, a voz que comoverá os céus e a terra, que foi no dia 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile. Ele diz aí numa partezinha aí dessa mensagem, Cristo todavia está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia a segunda vinda de Cristo não se realizou, não aconteceu. Todavia a anjo do anjo forte não aconteceu, porque Cristo todavia está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Assim que vejam vocês como isso não se tinha feito, realizado mesmo no tempo do irmão Branham, e nesse tempo, todavia, esse ministério, nesse tempo Deus não estava operando esse ministério no meio da igreja para que chegasse a ser manifestado no meio da igreja o cumprimento dessa promessa, ou seja, começar esse ministério e assim cumprir essa promessa, mas lembre-se que tem que nascer, tem que crescer e tem que chegar no momento ou tempo para começar esse ministério e ser ensinado pelo tutor, o Espírito Santo, o qual ou quem esteve o tempo todo do lado desse instrumento. Até que chegou numa idade, vejam, que já podia dizer, bom, já estás pronto, eu posso ir embora. Vejam, ele cuidou tanto dele, tanto e tanto, que esteve com ele ou junto com ele desde a sua meninice até, bom, desde que nasceu. Desde que nasceu até estando nesses corpos, falando de estando nesses corpos, desde que nasceu, até que chegou numa idade já na qual ele então podia ir embora depois de dar essas boas novas. E ele falou isso aí e disse, eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. E enquanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu posso ir embora para a casa de meu Pai celestial. Agora continua dizendo aqui. Estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. E aí ele escreve neste outro livro, escreve em simplicidade, desenha uma pedra angular e as eras. E eu fiz menção disso no outro dia, que talvez o rapto fosse da mesma forma, do mesmo jeito. Acontecerá, estará no passado, e ninguém saberá coisa alguma no tocante a ele. Assim acontecerá. Preste bastante atenção nos acontecimentos na Bíblia. Até mesmo uma coisa tão grandiosa como a vinda de Jesus Cristo, ninguém sabia nada disso. Pensaram, pois, aquele louco, as igrejas diziam para ele, és um fanático. A verdade é que estás louco. Sabemos que tens um demônio e tu estás te enlouquecendo. Tu vens aqui tentar ensinar-nos, tendo nascido ilegitimamente, tu nasceste de fornicação e tentas ensinar a homens com o nosso grau, os próprios sacerdotes do templo. Isso foi um grande insulto para eles. Agora, vejam, por aí falam também, esse aí é o que precisa de ajuda de psicólogos, o que ele precisa é de ajuda. Aí é que vem os estudiosos, ou aparecem os estudiosos da educação, com a educação deste mundo, que tem sido e foi um grande problema e que será tirada. Tudo que é educação terrena será tirada. Vamos ver onde é que isso está. Tem um escrito que ele escreve no tocante à educação terrena. Vamos ver aqui rapidinho se a gente consegue isso. Na 13, em Citas, página 156, parágrafo 1392. Parágrafo 1392. Olhem o que diz aí.
O 1391, 1391, é na 1391. O conhecimento e a civilização e a cristandade ou cristianismo verdadeiro não tem nada em comum, nenhuma coisa em comum. Ou seja, não tem nenhuma coisa em comum, nada em comum. O conhecimento, a civilização com o cristianismo. E ele escreve aí, o conhecimento é do diabo. E o cristianismo verdadeiro não tem nada em comum. A civilização e a cristandade verdadeira não tem nada em comum. A civilização é pelo conhecimento. Todos sabemos disso. E o conhecimento é do Éden. O provou pelo que ele pregou no Éden. E o conhecimento provoca a morte. Isso é correto? Ele em cima escreve a queda no Éden. A civilização é pelo conhecimento da árvore da ciência. Que provocou morte no jardim do Éden? O conhecimento, pois não pode ser de Deus. Assim que é do diabo. Esse ditado esteve extraordinário. O conhecimento, a ciência, a educação é o impedimento maior que Deus tenha tido ou teve. E escreve, a educação e a ciência é igual. O impedimento. Agora vejam. Aí. Já ficam falando psicologicamente de tudo isso de Jesus e dizem, na verdade tu estás louco, tu tens demônios e isso está te enlouquecendo. Hoje em dia falam assim de uma forma mais educada e com palavras mais finas. E tu vens aqui tentar nos ensinar, tendo nascido de uma forma ilegítima, tu nasceste de fornicação e tentas ensinar homens com o nosso grau, os próprios sacerdotes do templo. Isso foi um grande insulto para eles. E quando veio João Batista, já tinha sido declarado pelas eras, desde Isaías até Malaquias, 712 anos antes, ele tinha sido visto pelos profetas. Todos estavam esperando em qualquer momento, mas veio de tal forma, ou seja, estão falando de João Batista, tinha sido anunciado por Isaías, Malaquias e por todos os profetas. Todos estavam esperando que em qualquer momento, a qualquer momento, mas veio de tal forma que pregou, cumpriu com seu ministério e foi para a glória. E nem mesmo os apóstolos o conheceram. E não podiam estar dizendo que João iria voltar novamente, porque como não o viram, pois vamos esperar que ele venha. Volte de novo, João. Não falaram assim de Jesus, este não será João que ressuscitou. Vejam, sempre estão pensando, acrescentando na palavra ou a palavra. Se João já foi embora, é porque já terminou o ministério através de João. E então Deus já vai cumprir o que João precursou, que era a vinda do Messias, em outro véu de carne. Pois eles perguntaram para Jesus. Agora, sendo que o Filho do Homem vai para Jerusalém para ser oferecido e todas essas coisas, então por que dizem as Escrituras que primeiro tem que vir Elias? Jesus lhes respondeu, já veio e não souberam. Não soubeste. E ele fez exatamente o que as Escrituras disse que faria. E eles também fizeram com ele exatamente o que foi escrito. E eles não podiam entender isso. Agora vejam. João cumpriu exatamente o que a Escritura disse. Mas aí Jesus está dizendo aí que eles, todos aqueles que fizeram com João o que eles fizeram, estavam fazendo exatamente o que foi escrito que eles também iriam fazer com ele. Assim aconteceu com o precursor lá e com o precursado. E assim é neste tempo também é assim. Corre tudo paralelo. Todo o plano divino está se cumprindo perfeitamente. Está tudo marchando conforme o programa divino. Está o mesmo cenário, porém com diferentes personagens. Então lhes disse, foi João. Lhe disse Jesus, ou seja, Jesus lhes falou, foi João.
disseram, agora sim vemos. Então despertaram para a verdade. E até mesmo já nos últimos meses do seu ministério, depois de todas as coisas que ele tinha feito e os sinais que ele tinha mostrado, lhes perguntou: qual de vocês me podem redarguir ou apontar pecado, incredulidade, se eu não fiz exatamente o que dizem as Escrituras que faria quando viesse à terra? Então mostrem-me onde tem o pecado, lhes mostrarei o que devem ser vocês, e ver se vocês creem ou não. Lhes teria dito: vocês estão supostos a crer em mim quando eu viesse, ou deveriam, mas eles não fizeram isso. Portanto, ele sabia que eles não podiam acusá-lo desde esse ponto de vista. Olhem, mas lhes perguntou: qual de vós me pode acusar de incredulidade? Eu não fiz exatamente, e até mesmo os apóstolos tropeçaram. Agora vejam, até os apóstolos. Ou seja, que não é de se estranhar que ministros tenham tropeçado. Nós sabemos, como diz as Escrituras, então no fim lhe disseram: agora cremos. Cremos que nenhum homem tem que ensinar-te, porque tu conheces todas as coisas. Eu gostaria de ter visto o seu rosto nesse momento, nessa ocasião, ou seja, o rosto de Jesus. Lhes devia haver olhado e perguntado: agora creis? Por fim lhes entrou algo, pois provavelmente não deveria ser até esse tempo. E desenhe uma estrela de Davi. Deus sempre obra tudo perfeitamente, por isso eu amo. Agora, olhem aqui, continua dizendo o nosso irmão William. Não pode ser. Nessa pessoa tão simples, um jovem carpinteiro de Nazaré que não estudou, o que ele nos pode ensinar? Nós tendo um sumo sacerdote que tem o seu doutorado, e agora vem um jovem carpinteiro, e a única coisa que ele pode falar é de carpintaria, de martelo, de tábuas, de pregos e coisas desse tipo, que vem ensinar-nos, e para acúmulo dizer que nele está se cumprindo a vinda do Messias. Agora vejam que Jesus lá se identificou como o cumprimento dessa promessa. E o que é que nos diz o reverendo William Branham? Na página 59 do parágrafo 519, uma partezinha aqui, que ele diz: ele será um sinal para esta nação gentia. Está falando do quarto Elias, que o seu tempo já não é mais. Lembrem-se que quando ele aparece no cenário, o tempo está perto, próximo. Oremos que Deus o mande, o tempo está perto. Tão breve quanto o seu ministério se acabou, o Messias se apresentou, ele mesmo se apresentou. Tão breve quanto essa grande pessoa que virá nos últimos dias acabar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. Se apresentará. E aí ele escreve: quando terminar o seu ministério, o Messias aparecerá. Ele mesmo se apresentará. E outras escrituras mais aí, outras citações que ele escreveu aí. Agora vejam o que mais adiante, aí nessa mesma página 153 do livro dos Selos, nos continua dizendo, o irmão Branham, no último parágrafo da 153 diz: agora está predito que nos últimos dias se levantará um profeta. Sabemos que tivemos todo tipo, e agora eu percebo, ao ver bem toda a congregação, que aqui tem vários estudantes bíblicos, e meu desejo é que vocês me entendam bem. Vocês sabem que essas fitas correm por quase o mundo todo. Não quero, de nenhuma forma, que pensem que estou tentando injetar alguma coisa falsa como isto sobre o manto de Elias, ou coisa semelhante a isso, e tantas coisas que tivemos. Mas todas essas coisas antecipam-se ao verdadeiro para fazer tropeçar a gente ou as pessoas, ou seja, todas essas coisas que se inventam somente é uma antecipação para que as pessoas tropecem com o verdadeiro. E aí desenhe uma estrela de Davi. Vocês sabiam que existiram falsos messias antes que Cristo aparecesse? Aquele grande mestre Gamaliel disse uma vez, quando
aconteceu o problema de que se devessem açoitar os apóstolos ou não, se deveriam. E disse, deixai-los em paz, porque se isto for de Deus, então sereis achados lutando contra Deus. Mas se isto não é de Deus, pois não aconteceu aqui não faz muito tempo que um indivíduo levou a 400 homens para o deserto. E vocês sabem o que aconteceu com ele. Nós temos essas coisas também. Mas o que é isso? Coisas que antecipam ao que é verdadeiro, se antecipam ao que é verdadeiro. Agora, Satanás levanta essas pessoas. Preste bastante atenção na astúcia dessa pessoa que estamos estudando. Aqui estamos desnudando Satanás. Lembre-se que isso é o que está fazendo os anjos ceifadores, os quais estão tendo essa obra de separação, de segregação. Estão, portanto, desnudando a Satanás. Descobrindo, destapando. Ou estamos focando isso por meio das Escrituras para que você veja isso. Assim deve ser feito, deve se fazer. Agora, Satanás não se propôs ser um comunista. Ele é o anticristo. Algo tão semelhante, anticristo. Vejam. É algo que está mostrado aí nessa palavra de Cristo, porque é ungido, mas é um falso ungido. Então, ao ser ungido pelo diabo, essas pessoas, vejam, têm algo, porque estão metidas dentro e têm um conhecimento que diz que enganariam os escolhidos se fosse possível, mas não é possível. Agora diz, ele é o anticristo, algo tão semelhante. Disse Jesus que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. Estes eleitos são os que estão escondidos nestes selos. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E nesses eleitos desenha a flecha para a pedra angular. E aí coloca outra flecha para a parte de baixo, ou seja, os eleitos, os escolhidos das eras e também os da pedra angular. Escondidos nestes selos, cujos nomes estiveram no livro desde a fundação do mundo. E escreve os nomes no nome. Este outro livro escreve assim, os nomes no livro. Satanás é muito sagaz. Quando ele vê que algo vem, então ele atira com o que pode para colocá-lo a perder antes que chegue. Nesse outro livro escreve, ele tenta jogar tudo a perder. Essas são as manhas do diabo, as artimanhas do diabo. Quando Deus está cobrindo e realizando sua obra, sempre há instrumentos, sempre existem instrumentos do diabo para lançar a perder esse programa e essa obra que ele está realizando no meio do povo que o está esperando Deus cumprir essa palavra, essa promessa. Você sabia que haverá falsos cristos nos últimos dias? E aí escreve também, quando vem algo, mão direita, no lado direito. Isso deve seguir imediatamente após esta grande mensagem que pregará este irmão, que na verdade virá ungido com o espírito de Elias. E haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias, está falando do quarto Elias. Mas ele claramente dirá que não é, porque ele tem que ser semelhante a João. Vê? Porque ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Vamos ver aqui. Porque ele nos falou isso no livro das eras. Na página 373 deste. 373 desse aqui. Vamos ver no outro para que vocês também anotem.
Neste aqui seria Vamos ver aqui um momentito. Vamos ver aqui um momentinho. Já é finalizando. Aqui está a 369. Está na 369. No de vocês é na 369. E aqui neste que eu vou ler na 373. É onde? Ele diz, mas não vá crer você. Mas não vá crer você, ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa de nenhuma honra maior do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou. Vê? Aí se identifica também como João, porque ele é o precursor. Eu não sou, mas ele vem depois de mim. E escreve aí Moisés e Elias. Quem vem e a quem ele está precursando a Moisés e Elias, as duas oliveiras, de quem ele disse que estaria em uma grande carpa catedral sendo manifestada. Mas então, quem era o irmão William? Se vocês pudessem identificar aqueles que ainda não fizeram, quem foi o precursor? Quem foi o que trouxe as boas novas e quem é o cumprimento do que eles falaram? Aí o quadro se conserta e fica tudo enquadrado. E o quebra-cabeça já começa a se armar, ou ser armado. Agora vejam. Como também aqui nesta mensagem das eras. Aqui na 369, aqui é a 365 e 366. Diz, ainda que ele não seja ou não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança ou confiar que este homem primeiramente será confiado pelo Espírito, obrando na sua vida com feitos de poder que serão indiscutíveis e não achados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus mesmo, ao voltar e escreve com Moisés e Elias, está falando aí da segunda vinda do Senhor. Deus operando através desse instrumento, esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, e ele nos disse em 2005 que todavia a segunda vinda do Senhor não se tinha cumprido. Portanto, esses ministérios Deus não os estava manifestando no meio da sua igreja, porque todavia não estava o cumprimento, o começo da meia hora de silêncio, e no meio da sua igreja teria uma grande carpa catedral. Haveria uma grande carpa catedral. Não estava. Nenhum desses elementos estava, nem o ministério tem tão pouco lugar. E estava a dispensação da graça. Todavia estava a dispensação da graça aberta. E disso ele tinha falado em uma mensagem. Todavia estamos, isso foi o anjo com o selo do Deus vivo, que foi no dia 25 de dezembro de 2004. Todavia estamos na dispensação da graça. Todavia ele não saiu do trono de intercessão. Todavia o título de propriedade não foi tomado da destra de Deus. Todavia o anjo forte de Apocalipse 10 não se cumpriu esta escritura. Todavia não se entrou na dispensação do reino. Não me venha dizer que estamos na dispensação do reino nesse tempo, porque mesmo que ele tenha falado ou falou tudo isso, vejam, isso ele estava falando, como seria o tempo quando isso estivesse acontecendo, mas como não tem percepção profética, pelo contrário, que fazem raciocinar. Pois, vejam, isso é o que acontece quando não são ordenados por Deus para ver, para entender, para compreender.
Então tropeçam com o cumprimento. Agora continua dizendo, Jesus mesmo, ao voltar, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que João vinha, este homem também, tal como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E a mesma própria volta de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua vinda. Esta é a última evidência de que este homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4. Porque o próprio Jesus aparecerá, e escreve Elias e Moisés, no final da era gentia. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E aí desenha a pirâmide e tudo o que ele aí escreveu e desenhou. E em um cartãozinho aqui, ele escreveu. E aqui ele já estava por esses dias, porque a escritura está assim um pouquinho. Eu creio que eu já li esse pedacinho aqui desse cartão. Ele já estava aí voltando a escrever. E nota-se, vocês já verão no escrito, ele escreve, está nessa página, justamente nessa página que lemos, do livro dos selos. Em um dos livros dos selos, escreve, corrigindo, das eras, sem editar, escreve, a vinda do Senhor será a última vindicação de que WMV, ou seja, William Marion Branham, era o precursor da sua vinda. E escreve aí eras 365. Vejam. Bom, tudo isso era o que Deus, através do precursor da segunda vinda do Senhor, estava falando, e na sua mensagem estava mostrando como seria a sua vinda, e com a sua vinda, ou seja, a vinda, o cumprimento dessa profecia, dessa promessa, era a vindicação, a última vindicação, com a presença desse instrumento, Deus operando esses ministérios, era a última vindicação, seria a vindicação última de que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Foi o precursor da minha vinda. Agora, continua dizendo, onde tínhamos parado por aqui, estávamos na 154 do livro dos selos. Diz, vamos ver onde foi que nós paramos. Aqui. Haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias, mas ele claramente dirá que não é, porque ele tem que ser semelhante a João. Nos dias de João Batista, quando saiu para pregar, lhe perguntaram, não és o Messias? Não és aquele? Ele lhes respondeu, não sou. Eu nem sequer sou digno de desatar a correia do seu calçado. Eu batizo em água, mas ele lhes batizará com o Espírito Santo. E João estava tão certo disso, que o Messias estava sobre a terra, que disse, ele está em alguma parte entre vós, no meio de vós agorinha mesmo. Mas ele não o conheceu até que viu o sinal descer sobre ele. Mas quando viu essa luz descer e se ampliar como uma pombinha e repousar sobre ele, então ele disse, ali está. Mas João foi o único que a viu. Você sabia disso? Também João foi o único que ouviu a voz. Nenhum dos outros a ouviu. Agora, o que foi que ele viu? Nessa visão da grande carpa, ou tenda catedral, que viu a coluna de fogo falando com alguém, que viu que repousou sobre esse quartinho de madeira, o único que a viu foi ele, e o anjo que estava mostrando tudo isso, certamente. Porém, falando do irmão Branham, veja, o único que a viu foi ele. O único que escutou, o que se escutou lá dentro foi ele. E disso o anjo lhe falou que não falarás nada para ninguém disso. É por isso que ele disse, eu levarei isso. E aí se cumpre perfeitamente isso de que quem unicamente escutou desse tempo, vejam, foi o irmão Branham. O único que viu foi o irmão Branham. Agora, vejam, que aquilo que ele viu é o que vocês estão vendo. O que ele ouviu é o que vocês estão ouvindo.
Porque, vejam, isso é o que estaria recebendo a igreja noiva, e do qual tinha sido proibido a João escrever isso porque iriam tropeçar. Mas para uns, vejam, para uns é de tropeço, para uns isso é tropeço, porque lá foi falado, porque, guarda isso, João, porque tropeçarão com isso. Mas vejam, os escolhidos não tropeçarão com isso. E não estão tropeçando, os escolhidos neste tempo final, não estão tropeçando com esse cumprimento, com essa palavra sendo cumprida, essa profecia sendo cumprida. Quando o verdadeiro servo de Deus aparecer no cenário, então aparecem muitos impostores. Essas coisas são para transtornar a mente das pessoas. Assim Satanás opera, como vemos neste tempo. Tão muito marcante isso, não é verdade? Assim obra Satanás. E aqueles que não podem discernir o bem do mal tropeçarão. Mas os escolhidos não cairão nessa armadilha, porque a Bíblia diz que ele não poderá enganar os escolhidos. Agora, neste tempo, antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que se levantarão falsos cristos e até reclamarão ser o próprio Cristo. E as pessoas dirão: eis aqui que está no deserto, não creiam. Eis aqui que está num lugar secreto, não creiam. Porque assim como o sol brilha de leste a oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. E escreve: como o sol, assim será a vinda do Filho do Homem. Sim, ele aparecerá e será uma coisa universal. Agora, certamente, quando descubram que algo aconteceu, agora vejam como. É que diz no livro de Citações, tem uma parte que diz que a vinda será universal. E ele diz, claro, quando descubram que algo aconteceu, então, nesse tempo. Lembre-se que isso acontecerá imediatamente depois que a noiva se tiver ido no rapto, ou seja, mas olha só, aqui aconteceu alguma coisa, e todos esses juízos, o que foi que aconteceu aqui? Aí será algo universal, porque se dará a conhecer, ou seja, aí já entra-se num tempo onde eles conhecerão que têm que passar por esses juízos divinos, porque tropeçaram, não creram. E nós estamos falando das fátuas. E os incrédulos, os quais não têm oportunidade. E as fátuas, pois, elas sim terão vida eterna, aquelas que não tenham sido apagadas do livro da vida. Agora, estes impostores imitadores todo o tempo existirão, e não queremos em nenhuma forma estar associados com essas coisas. Não, Senhor. Não creio que quando chegar a pessoa que está predita, que virá, apenas lhe estou mostrando isto pelas Escrituras, terá que ser um profeta, certamente, porquanto a revelação de Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente. E Deus não pode mudar. Se ele tivesse um sistema melhor, ele o teria utilizado desde o início, mas ele escolheu o melhor sistema desde o princípio. Ou seja, se ele tivesse um sistema melhor, olhem, se ele tivesse utilizado desde o princípio um corpo teofânico glorificado para realizar a sua obra de era em era, de dispensação em dispensação, pois ele o teria feito assim. Mas, porquanto Deus sempre obra através de carne humana, de seres humanos, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas, pois essa é a forma que ele escolheu desde o princípio. Por exemplo, ele pode ter escolhido que o sol, a lua, o vento pregassem o Evangelho, mas escolheu o homem. Ele nunca escolheu agrupações, senão indivíduos. E nunca existem dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo. E ele diz, nunca há dois profetas maiores ao mesmo tempo. E o irmão William nos falou e nos disse que se isso chegasse a acontecer, se tivessem dois profetas ao mesmo tempo, um pertenceria à dispensação passada e o outro a essa nova dispensação que estaria começando. Mas não os dois ministrando sob uma mesma dispensação, ou seja, Deus operando através deles ao mesmo tempo.
Cada homem é diferente, tem seu próprio caráter. Se Deus não somente pode achar uma só pessoa que ponha-se, coloque-se em suas mãos, isso será de tudo que ele precisa. Então pode fazer o que ele queira. Somente precisa de um. Nos dias de Noé, nos dias de Elias, nos dias de Moisés, muitos levantaram-se nos dias de Moisés e disseram: pois tu não és o único homem santo entre nós. Ali estava Coré e Datã. E Deus disse para Moisés: separa-te. E abrirei a terra e acabarei com essa gente. Que é o que Deus está fazendo hoje, separando a noiva. E abrirá a grande tribulação para metê-los todos na grande tribulação e levar a noiva para a ceia das bodas do Cordeiro. Depois as pessoas começaram a se queixar e Deus disse: pois acabarei com todos, inteiramente, completamente. Então, nessa ocasião, Moisés tomou o lugar de Cristo, jogando-se na brecha, e disse: não faças isso, Senhor, certamente, sendo que Deus tinha ordenado a Moisés que fizesse isso. Vejam, porque isso foi Deus aí que colocou isso nele, na mente de Moisés. Ele não podia ignorar Moisés, porque ele estava tomando o lugar de Cristo nesse momento. Foi Cristo em Moisés, absolutamente. E escreve: Deus não podia ignorar Moisés, porque ele o enviou. Depois nós verificamos com uma lupinha que eu tenho aqui. Agora vejam. Continua dizendo: estamos agradecidos hoje que Deus está se revelando para nós. E eu creio que o grande dia está começando a amanhecer. As luzes estão começando a brilhar. As aves do paraíso estão começando a cantar também. E sabem que agora já não falta muito tempo. Algo vai acontecer. Tem que ser. Agora, vean todos estes lugares. Muitas vezes poderão dizer: olha, mas se ele já ia ler daí, por que não o viu antes? Certamente, alguns têm pensado assim, dessa forma. Mas Deus vai me guiando. Lê aqui, passa para cá. E talvez é um escrito que eu não tenha lido, ou não li, porque são tantos livros que eu estou estudando que já me falta bem pouquinho de tudo que Deus vai me mostrando, tudo que tem aqui, e eu vou vendo aí. Por exemplo, aí nessa página, eu não lembro se eu tinha lido aí essa parte, mas já vamos buscar ela. Ou seja, vamos esclarecer essa partezinha que ele escreveu aí. Agora vejam. Aí ele continua dizendo nessa mensagem onde nós paramos aqui, para ler. Estou lendo na mensagem Bendito que vem em nome do Senhor de 2004. Continua dizendo nosso irmão William aí. Vamos um pouquinho antes para ir entrelaçando novamente. Aí diz: tendo nós um sumo sacerdote que tem seu doutorado, e agora vem um jovem carpinteiro, que a única coisa que ele pode falar é de carpintaria, de pregos, de madeira, martelo e coisas desse tipo, que vem agora nos ensinar e, para cúmulo, dizer que nele está se cumprindo a vinda do Messias. Ver uma coisa que não tinha lógica para os grandes doutores em divindade, em teologia, da religião hebraica, mas era o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido. Olhem, na página 156 do livro de Citações, parágrafo 1396, nos diz: mas em obediência, essa mulherzinha de fé,
Aqui vive pela fé a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou longe, em alguma outra parte ou lugar, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor, aqui a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra e está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra, irmãos. Não podem ver isso, irmãos. Espero que isso não passe por cima de você em branco. O corpo está esperando o que é a palavra, esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou faça vivo. E isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nele. Ela não pode vir à vida de nenhuma outra forma. Ela ainda todavia o sente lá fora e ela sabe que vai acontecer. Então, aqui acontece aqui, então ela esperará. Deus disse que seja, que assim seja, e ela saiu tal como a primeira saiu. E ele escreve aí em cima da 1396, esperando que a promessa dessa era seja confirmada. E também aí mesmo tinha escrito para cada era e para cada dispensação, tem reticências. E aqui em cima escreve que o Espírito confirme, faça viva. E também escreve esperando, como Ruth ou igual a Ruth nessa primeira oração aí em cima, diz que esperando para a vida, que é o Espírito. Do lado direito escreve uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular, e escreve em cima em carne. Agora vejam tudo isso aí. E vejam na página 9b. Aí onde nos diz, no parágrafo 86, diz: o tempo de separação está dando lugar, chegando quando Deus está chamando uma noiva e o diabo está chamando uma igreja. E escreve em cima tempo de separação. Permite-me fazer parte da noiva. Oremos. Querido Deus, vemos a Escritura na parede. Estamos no tempo do fim, sabemos que tem grandes coisas por vir. Mas ainda em algum lugar fora desta confusão, aqui do lado de fora tem gente honesta que foram ordenados para a vida. Seria impossível para uma pessoa ou dois homens, mas Deus, todos nós juntos, permite-nos regar as boas novas de que Jesus vem por cada esquina e ver somente repartir um pouquinho de pão, uma palavrinha. Onde quer que estejam as águias, elas seguirão esse alimento. Não importa que venham através de fitas ou por testemunhos, as águias o seguirão até os seus quartéis generais. E aí desenha uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular. Porque está escrito, onde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Onde está o corpo morto? E escreve, as águias seguirão até os quartéis generais, onde esteja o alimento. E na esquerda ele escreve aí, a vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, reverendo William Branham diz que quando Deus promete algo grandioso, o cumpre numa forma simples. E de 10 vezes, diz 9 se cumprem no meio do povo e não podem entender, não podem ver. Agora vejam aqui no livro dos extratos da visão da carpa, no volume 2, aí vocês podem ler um lugar onde está esse extrato da mensagem, onde está o Deus de Elias, que foi pregado em 15 de março de 2009 em Santa Marta, no México.
diz, en la página 11, na página 11, diz, trata sobre a visão da carpa, no volume 2, diz, e a culminação, a grande conclusão da manifestação do Deus de Elias será em uma carpa catedral gigante que está prometida que vai aparecer. Aí será a parte final, conclusiva do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí será onde o povo hebreu que esteve buscando o Deus de Elias e se pergunta, onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se perguntam, onde está o Deus de Elias? O vão ver manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo na etapa da Era da Pedra Angular, a Era de Ouro da igreja do Senhor. Tão simples assim. E isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu, relacionado à manifestação de Deus no último dia, onde estarão os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus sendo manifestados pelo Espírito Santo. Agora, o que é que cumprirá todas essas promessas divinas que foram feitas para a igreja? Ora, o aparecimento dessa grande carpa catedral e a manifestação de Deus no último dia, neste dia último, onde estarão esses ministérios, diz ele aí, o de Elias, de Moisés e de Jesus, sendo que sendo manifestados pelo Espírito Santo. Continua dizendo, e certamente haverá um homem, o que estivemos dizendo, que Deus usou, usa e sempre usará, desde o princípio, isso que ele usou para se revelar a seu povo. Ele diz na página 155, que foi a que lemos, porquanto a revelação de Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas, exatamente, e Deus não pode mudar. Se ele tivesse um sistema melhor, o teria utilizado desde o princípio, mas ele escolheu o melhor sistema desde o princípio. E qual foi esse sistema do princípio? Usar um homem, utilizar um homem. E ele aqui já está dizendo, e certamente haverá um homem. Um mensageiro que Deus estará usando, através do qual o dele, o Espírito Santo, estará operando esses ministérios. Vejam o porquê essas pessoas não ficam com toda a mensagem que nos trouxe esse poderoso arcanjo. Não entendem estas coisas. Para os crentes, será algo simples. O crerão e depois o entenderão. Por que crerão? Porque lerão na palavra de Deus e nas mensagens do precursor, e isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. O incrédulo é um incrédulo. Não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus, mas os crentes sim o creem. E quando veem o Deus de Elias obrando, operando e trazendo a palavra, eles dizem, isso é o que eu estava esperando. Por quê? Porque estavam esperando por isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar outra coisa. Uma coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se enrolam em muitas bobagens e nunca chegam a lugar nenhum. Nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Vejam. Por quê? Isso é o que foi prometido. E não vão esperar uma coisa, ou seja, os escolhidos não vão esperar uma coisa que não foi prometida. E diz, os que esperam uma coisa que não foi prometida, por exemplo, viram uma pessoa com um corpo glorificado, que ressuscite em um corpo glorificado e pregue e termine um suposto trabalho que não terminou e volta novamente em um corpo glorificado para trazer a fé de rápido e preparar a igreja noiva. Esperam algo, uma coisa que não foi prometido dessa forma que seria cumprida em uma grande carpa catedral. Então diz que se enrolam em muitas bobagens e nunca chegam a lugar nenhum. Agora continua dizendo,
nunca chegam a lugar nenhum, nunca chegam a conhecer ao Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentados. Temos que ter nosso fundamento na palavra de Deus, naquilo que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Daí não podemos sair daí. Esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vós parece que tendes a vida eterna e elas são as que dão testemunho de mim. Assim disse Jesus estando aqui na terra. Portanto, aqueles que esquadrinham as Escrituras poderão ver que estas coisas estão prometidas para este tempo final. Os sinais dos tempos. Ficamos de pé e dessa forma deixamos neste tema os sinais dos tempos ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.